Esta é criança. Tio, um chiclete franziu a testa e perguntou o que há de errado. Novamente, ele afirmou firmemente: sim. Isso é realmente indelicado. Se você me confiar para investigar seu paradeiro, então eu vou. Antes que ele pudesse terminar de falar, ele interrompeu e disse que está tudo bem. Big Sean ficou surpreso. Não, sim. Ele repetiu. Eu disse que estava tudo bem. Ele bateu no meu ouvido com desconfiança e pensou consigo mesmo. Eu tenho um problema com meus ouvidos hoje. Por que eu continuo ouvindo errado? Quarto, tio, é muito chiclete. Sensível às regras e é extremamente rígido. Mas, agora, um discípulo de terceira geração viola as regras e diz: tá tudo bem, vou explicar enquanto como. Aquela criança é aquele que tem permissão para deixar a Montanha das Flores, sem permissão do mestre da seita. O mostrado duvida da vida não precisa de permissão. Que poder é aquele garoto dado porque o tio disse que... Ele respondeu que era uma ordem do mestre da seita. Há um problema. Ele estava mais uma vez atordoado, mestre da seita. Realmente, toda a sala de jantar estava excepcionalmente silenciosa. A visualização mostrada não pôde ajudar. E olhe para Tia Myong. A pessoa estava enfiando uma tonelada de comida na boca. Ele estava sozinho, mastigando e exclamando: Meu, é tão delicioso. Vendo essa cena, ele ficou ainda mais zangado e cerrou os dentes. Neste momento, os mestres reencarnados entraram para verificar. Ele tossiu alto. Então começou a olhar em volta. Bic mostrou música. Seus olhos ficaram mais determinados. Engula suavemente o espeto se for esse o caso. Então, eu jogaria até o fim. É impossível deixar as coisas serem assim. Ele deixou seu lugar e foi para frente dos anciãos para se curvar. Eu pedi para ver o ancião. Ele acenou com a mão e sinalizou ok. Apenas relaxe. Eu só ia ver se os discípulos estavam comendo e bebendo bem. Estou chiclete controlar as crianças. Não os deixe beber muito. Sim. Tio. Eles mostraram mais velho expresso. Eu tenho algo para te dizer. Ouvindo que ele olhou para ele e perguntou o que está acontecendo. Depois de alguns segundos de silêncio para se acalmar, Big Sean começou a contar a história. Me desculpe por ser rude. Mas eu vi um discípulo de terceira geração bebendo vinho, em quem estou fazendo o mestre surpreso com o que... Então ele ficou com raiva e gritou: Ei, álcool! Um discípulo de terceira geração bebendo álcool. Você realmente viu isso? Quem exatamente é aquele garoto discípulo de terceira geração? Ele respondeu: Eu vi claramente. Embora ele mesmo se recusasse a admitir, ficou claro
que eu vi. Você está orgulhoso em seu coração. Agora, não me culpe, garoto, você foi quem começou primeiro. É aquele garoto sentado ali, Chan Yang. O dono do pavilhão olhou na direção. Ele olhou e o viu, mas ele permaneceu em silêncio. Então volte para olhar para ele, para confirmar. Chan Yang Sen. Eu vi Chan Yang bebendo. Então o que ele interrompeu, surpreendendo sim. E daí, se eu disser isso, Grande Show ficou assustado com sua atitude e gaguejou. Quero dizer, um discípulo de terceira geração vai para OAM, sozinho. E beber álcool é um crime grave. É você quem decide a disciplina do filho OA. Não, não. O proprietário respondeu imediatamente. Então, entre os princípios do medo OA, existe algum princípio que diz: você não tem permissão para beber álcool fora do OA. Montanha OA. Além de beber álcool, é errado. Beber álcool é permitido. Grande Show foi atordoado mais velho. Ele imediatamente derramou um longo discurso retórico. Havia dezenas de discípulos. Eles não podiam nem ganhar um centavo para pagar pela comida. Vocês só sabem comer. O menino pediu dinheiro emprestado para ajudá-lo a crescer sem dinheiro, hein? Agora que ele se tornou um quarteto, ele deveria voltar a intimidar seus discípulos. Ah, esse cara! Você é realmente o quarto tio. Ou você é apenas um discípulo de segunda geração. Quem só sabe ensinar os outros. O dia todo, eu só sei balançar minha espada e comer. Mas você pode ver, você realmente tem que dar uma luta. Você tem que dar uma luta. Ele levantou a mão. Eles se afastaram de medo. Não entendendo nada, mas sendo repreendido como um tapa na cara. Aqueles que só sabiam como agarrar-se às flores da montanha, em seguida, alegremente comer carne. O menino economizou cada centavo para beber. Mas ele não aguentou, então ele veio aqui para me dizer: que desperdício, um por um. Vocês realizaram algo? Enquanto xingava tão apaixonadamente que seu rosto ficou vermelho. De repente, uma mão apareceu para cobrir sua boca. Yan cantou o mestre da casa, disse alegremente: quarto irmão é o suficiente. Vamos sair um pouco para um lugar onde não há discípulos. Depois que os dois deixaram Grande Show, ainda ficou perplexo. Foi apenas alguns segundos depois que ele recuperou a consciência e virou a cabeça para olhar para as pessoas atrás dele. Todos imediatamente fingiram não ver nada. E continuou comendo. As bochechas de Chan Myong ainda estavam inchadas. Da comida, Grande Show olhou para ele em confusão. Finalmente, o que diabos está acontecendo? Naquela tarde, no meu quarto, eu acordei, irmão, não é tão estranho. O mestre da SEC, então,
O ancião teve uma epifania e então o quarto tio um chiclete. Você não sente? Parece que os idosos estão tentando cobrir isso. Criança, até a irmã mais velha Lu se comportou da mesma maneira. Pela primeira vez na minha vida, eu vi a irmã mais nova Lu falando tanto com alguém, enquanto não falava quase nada conosco. Parece haver algo muito estranho. Parece que eles não apenas se conhecem. Um dia ou dois. Ele falou por um tempo grande show. Finalmente falou. Grande, cantou sim, irmão. Isso é o suficiente. Pare de perder seu tempo em vão. Ouvindo que, embora ele não estivesse disposto, eu só poderia inclinar minha cabeça e dizer sim, porque eu não estava pensando profundamente e também se sentindo injusto grande. Show não disse nada. Ainda pegou o bule e encheu o copo de gergelim. Big Sun ganhou impulso. Nós trabalhamos duro no ano passado. Deveríamos ter sido calorosamente recebidos, mas só porque um pirralho apareceu. Como poderíamos ganhar o favor de nossos antecessores confusos? Via que, mostrado lentamente, abaixou o bule e disse: o tempo passou quando ganhamos o favor deles. Vieque cantou-se. Perguntou: você sabe que não somos mais amados. Ele ficou em silêncio. Segurou a xícara de chá perto da boca por um momento. E então respondeu: eu sei. Eu sei muito bem que o problema não é agradar. Mas o estranho é que eu sinto que todos os poderes nas mãos daquele garoto. A flor da montanha que vimos pela última vez quando saímos é completamente diferente do que é hoje. Como tigelas e xícaras que foram enviadas, devido a ser usado por muito tempo. E móveis de família antigos. Mas o velho, ou a já foi um lugar para armazenar essas coisas e pessoas. A única esperança daquela seita antiga é a segunda geração de discípulos. Entre eles, a maior esperança está sendo mostrada. Tá. No entanto, depois de completar minhas responsabilidades e retornar, tudo mudou muito. Mesmo se eu fosse meu filho amado, agora não teria sentido. Pensei no gosto dessas coisas velhas. Mas agora eles ficaram desatualizados. Eu não sei Brad o fez para receber tal proteção. Mas por enquanto, o filho ainda me aceita. Eu ainda tenho que ser o lugar que recebe as expectativas de todos. E, no final, eu vou me tornar alguém em quem todos confiam. Porque a reputação perdida da seita, vendo-o apenas sentado imóvel. Big Sangue se perguntou: você pretende apenas deixar aquele garoto assim? Eles mostraram: vão pegar o copo de cerâmica chip. E perguntou em troca: e se não fosse? Ele respondeu: você também tem que explicar corretamente. Se você deixar assim, ou a sol não será mais o mesmo de antes. Pensando por um tempo, Big Sean colocou a xícara de chá na mão. E, aconselhado, primeiro, apenas
Acalme-se. Não é que eu não queira isso. Primeiro, precisamos saber uma coisa. Deve saber uma coisa. Ele disse qual é a conexão entre eles. Eu quero saber por que eles cercaram aquela criança. Assim. Viek-sang estava impacientemente curioso. Você já pensou em uma maneira ainda... Neste momento, havia passos vindos de fora. Big Sean disse que está aqui. Fora da porta, uma figura apareceu convidando-o para entrar. A porta foi aberta, e a pessoa imediatamente apertou as mãos e se curvou. Discípulo eu gostaria de conhecer seu quarto tio. Ele sorriu suavemente e chamou. Vem aqui. Assim que Yeon-jong entrou pela porta. Bak, através de uma frase cheia de sarcasmo e desprezo. Durante o tempo em que ele não estava no O-san, um discípulo de terceira geração, como eu, John, deve ter trabalhado muito para cuidar dele já. Para ou a filho. Yeon-jong respondeu tristemente ao sarcasmo. Isso é o que ele deve fazer. E claro, sem dar a Yeon-jong qualquer rosto. Baek 10 continuou a caluniá-lo, dizendo que era uma coisa natural que o John tinha que fazer. Não digno de crédito. O que se seguiu foi direto ao ponto, questionando, mas havia algumas coisas que não eram óbvias. Todos os quais foram causados por uma criança. Os olhos frios e a voz profunda de Bakhtian fez você e John suarem como se soubessem em sua mente que, se ele não disse a verdade, quão trágico seria seu resultado. Neste momento, até movimentos normais. Como derramar chá do tio Bakhtian. E o som gorgolejante ao derramar o chá do bule para a xícara. Foram suficientes para aumentar a pressão sobre Yeon-jong, fazendo-o suar, não ousando mais elaborar. Yeon-dong perguntou imediatamente. Foi a pessoa que o tio mencionou. Foi Chan Young? Antes que Bakhtian tivesse tempo de responder, Yeon-jong imediatamente culpou toda a culpa em si mesmo. Quaisquer erros que Chan Mayang teve. Foi por causa da má disciplina de seu irmão. Foi tudo culpa dele, e queria culpá-lo então. Apenas o culpe, ele é um irmão tão bom. Bokton não estava com pressa. Ele continuou a dizer, ele queria saber tudo o que tinha acontecido. Durante o tempo que eu não estava aqui, ele tinha que saber antes que ele pudesse encontrar uma maneira de resolver tudo. Yeon-jong hesitou por um momento, pensando em voltar a conversa que ele teve com Chamian. Antes de vir aqui, ele perguntou a Chan Mayang, seu tio, definitivamente. Pergunte sobre tudo o que aconteceu antes. Tudo bem, Chan Mayang acabou de responder. Está tudo bem, e acenou com a mão querendo que ele fosse embora. A indiferença de Chae-young deixou Yeon-jong ainda mais confuso, sem saber como reagir quando perguntado. Pensando por um momento contando tudo ao meu tio, seria como trair Chunjang? Mas, dizendo a verdade, foi a coisa natural e certa a fazer. Yeon-jong decidiu contar ao tio Bakhtian desde o momento em que Chan Mayang entrou na seita,
quando Yeonjong contou a ele a história de Chamayang. Bok-chain não pôde ajudar, mas se surpreenda com a personalidade de Chamayang. Descobriu-se que Yen foi quem descobriu o tesouro e os segredos das artes marciais do mestre e até o dinheiro caderno de dispersão, ajudando assim Oh-Asan a resolver todas as mortes, incluindo locais de negócios. O negócio também foi recuperado. Não só aquele pequeno Chamayang também foi quem salvou Hangdae Yang. É por isso que retribuir a gentileza do grupo de comerciantes, eles se encarregaram da gestão financeira para ajudar Ho. Um filho ajudando Ho superar tempos difíceis e prosperar novamente. Chu Bok Tien ouvi tudo o que foi dito sobre Chamayang. Também assentiu implicitamente e teve que reconhecer a pessoa talentosa deste discípulo de terceira geração. Depois de alcançar o que ele queria saber, ele mandou Yeonjong de volta para seu quarto. Continuou conversando com seu irmão mais novo Bok-sang. Ele também entendeu implicitamente tudo porque os anciãos sexuais favoreciam o menino Chan-Yan. Não só isso, mas ele também poderia adivinhar. Isso não é tão simples quanto a palavra mérito. Chan-mai tem uma conexão com o grupo comercial benevolente, que ajuda um sol a ganhar dinheiro. É por isso que sua posição é tão alta. Box imediatamente disse, se você pensar sobre isso com cuidado. Não é um grande mérito ou a filho, é uma seita de artes marciais. Artes marciais não é um lugar onde uma criança ganha dinheiro. E chama atenção, essa é a prioridade. A menos que o Asan esteja virado de cabeça para baixo. Como isso poderia acontecer? Bok 10. Interrompeu meu irmão mais novo. Pensa. Você deve ter cuidado com suas palavras. Suas palavras estão afetando os tios juniores e anciãos. Bark cantou imediatamente negou essa ideia. Eu não quis dizer que Bak 10 continuou. Claro que o que você disse não está errado. Ou a filho, é claro, um ato de artes marciais. Não importa quanto dinheiro aquele garoto ganhe. Esta ainda é uma seita de artes marciais. Não uma empresa comercial marcial. Artes marciais ainda é a coisa mais importante para seita de artes. Além disso, está quase na hora do ramo da flor sec. Quando chegar a hora, os mais velhos nem vão se importar mais com aqueles jovens. Vamos primeiro nos concentrar em aprender artes marciais. Depois de um tempo, Oh-Asan retornará às suas raízes. Ouvir Bark 10 mencionar o ramo da seita das flores. Bar cantou imediatamente. Disse: não, o terceiro. Discípulos da geração também têm que participar. A competição em caso afirmativo. Então não somos só nós que fazemos o treinamento. Não deveríamos impedir geração de discípulos de humilhar o mestre. Que mostra que também devemos pagar atenção aos juniores quanto a nós. Nem é preciso dizer que devemos nos dedicar muito ao cultivo. Ouvir a opinião de Bak-sang. Bak-chain só podia exclamar que era verdade. Que apenas seu irmão, mais novo, estava sempre preocupado com seu assunto.
Ele também disse O que discípulos da terceiro geração receberam muita atenção dos anciãos. Neste ritmo, a segunda geração. Discípulos logo teriam suas cabeças e pescoços sentados pela geração mais jovem. Então ele aproveitou esta oportunidade. Isso deve deixá-lo saber o que é respeitar os mais velhos. E por que eles devem se curvar a eles. Enquanto falava, ele fez uma cara presunçosa e bateu o punho na mesa de chá. Nos olhos dele, Chamayandi sempre foi um espinho irritante. Espero que esse garoto seja talento e artes marciais. Caso contrário, parece que há algumas coisas difíceis esperando por aquele garoto. Os olhos dele, ao mencionar Chen Yang, realmente deixou as pessoas frias. Um olhar cheio de desconforto e ódio. A cena muda quando Yanjong retorna à sala. A cena familiar é vista. Che, que está bêbado de novo e está dormindo profundamente, sem a menor preocupação, enquanto dorme e sonha. Garotinho, mais uma garrafa. Que fez Junjong sentir que seu título de irmão mais velho não tinha sentido e soltou um suspiro. Joe Gul estava fazendo levantamento de peso e perguntou como tudo estava indo o irmão mais velho. Yanjong respondeu: eu lhe disse tudo o que Chan Mayang fez. Até agora Joe Gul se assustou. Então o que você vai me dizer? Tudo. Yanjong estava com dor de cabeça por causa disso. Quando ele ouviu Joe Gul fazendo-lhe uma pergunta desrespeitosa, ele imediatamente estalou. Que tipo de palavras você está falando? Irmão sênior, Joe Gul, estava um pouco confuso. John abaixou a voz e continuou a dizer: não é nada afinal. Isso é algo que todo mundo sabe. Não há necessidade de esconder. Joe Gul perguntou imediatamente. E a reação do tio Bak-tian? Chan Yang, meio acordado, meio bêbado, interrompeu a conversa entre Yanjong e Joe Gul. O que quer que você diga, Bak-tian, não é um irmão mais velho, mas um tio sênior. Por que alguém causaria uma bagunça? Ao conhecer seu tio mais velho, ele estava bêbado enquanto falava, fazendo com que John apenas franzisse a testa impacientemente ao exclamar: ele é realmente uma pessoa louca. Em retrospecto, Mestre Bai-Che não é uma pessoa muito rígida com seus discípulos de terceira geração. Mas uma vez que a relação entre os dois lados chegou a este ponto, não se sabe que o mestre tio vai agir assim, a partir de agora. O que mais Joe Gul disse imediatamente. Exatamente com o que Yanjong estava preocupado. Talvez haja algumas facas apontadas para nós. Irmão mais velho, John, também assentiu e respondeu: sim. Então os dois ficaram nervosos. Apenas Chan Mayang, a pessoa que iniciou o incidente, ainda bebeu álcool vagarosamente, a ponto de ficar meio bêbado e meio sóbrio, também prevendo que haveria problemas no próximo futuro. Yanjong disse a Jogu para reunir todos mais tarde, instruindo-os a ter cuidado em suas ações, a partir de amanhã, para não revelar nenhuma brecha.
Se você deixar o monge ver, você não será capaz de deixá-lo ir tão facilmente. Diogula obedeceu, mas ainda se perguntou sobre você e John. Ele perguntou se o tio Baktien e Chamian lutaram. Quem ganharia? Claro que foi uma pergunta difícil. Ele foi culpado por John. Não pergunte bobagens rapidamente. Faça o que eu disse para você fazer. Não recebendo a resposta que ele queria. Diogula imediatamente soltou um sinal. Virou-se para sair, deixando para trás os pensamentos chatos de Anjon. Esse garoto é o mesmo. E agora ele me trata como meu vizinho. Continuando a recorrer a Chiang Mai, que estava dormindo bêbado, ele murmurou tristemente. Ele era muito bom em dormir. Ele não sabia o que tinha causado. Ele era um especialista em causar problemas. Depois de dizer que ele suspirou. Ei, talvez os dias de paz do filho Oá tenham acabado. Fumaça estava subindo Vanquem. E o líder da seita estavam falando sobre os discípulos. Baía de Bastu e tanto Bag para o líder da seita. Parecia uma coisa normal. Mas para Vanquem foi um assunto complicado, dor de cabeça. O líder da seita gostou de chá perfumado. Enquanto ouve Vanquem falar, assim como o líder da seita disse, ao contrário de antes havia algo muito estranho. Entre os discípulos de segunda e terceira geração. O líder da seita respondeu calmamente. E isso mesmo, as crianças eram muito apressadas. E a distância entre as duas gerações de discípulos estava muito perto de Lula. A criança branca mais nova não era diferente do mais velho. Junjon tem para irmão mais velho. Mesmo que todos morressem, eles ainda escolheriam seus próprios discípulos, pessoas e quem eles viam prestígio. Mas quando as finanças estão apertadas, iniciação é extremamente difícil. No final, há muito tempo. Se a seita aceitasse discípulos, em troca, as famílias dos discípulos tiveram que fornecer a ajuda a Rou, um filho. Discípulos que são mais velhos não se consideram concorrentes. Mas aqueles que têm 10 anos de diferença de idade definitivamente estarão cientes da presença um do outro. O líder da seita continuou a dizer: estou sendo muito apressado de fato. Se Tan 2 não pudesse fazer nada com Bak 2 no passado, então Tan 2 é diferente agora. O líder da seita perguntou a Vanquei. Vanquim respondeu imediatamente: sim, está certo. O líder da seita continuou a ponderar, com uma xícara de chá quente na mão. Finalmente, a coisa que ele estava mais preocupado tinha acontecido, mas a diferença era que o foco havia mudado. Quando os discípulos cercaram o centro de Yan, John e Jogu, eles não eram nada mais do que discípulos de terceira geração. Mas quando se trata de Chamayang, é diferente. Parece que aquele garoto tem algo que faz as pessoas prestarem atenção. Vanquem ouviu o líder da SEC dizer que e imediatamente admitiu seu erro, dizendo que foi tudo culpa dele. O líder da seita negou imediatamente que
alegando que foi ele quem propôs a política de coloração branca. E isso também foi previsto pelo próprio líder da seita. Quando ele estabeleceu o portão de arroz branco e começou a aceitar a primeira geração e discípulos de terceira geração. O líder da seita também afirmou a distância entre Tom 2B e Bak 2B é natural. Não é culpa de ninguém, mas o discípulo de terceira geração agora não recebe nenhum favor de Bak 2. Aprender artes marciais é ensinado por Van Kim. Praticando é ensinado por seus irmãos. A lacuna é certamente inevitável. Van Kim só poderia perguntar novamente. Então, o que o líder da SEC planeja fazer? O líder da seita ainda respondeu de maneira calma. Humanos são inerentemente assim. Às vezes, apenas deixe as coisas acontecerem naturalmente. Isso não é necessariamente tão ruim. No final, tudo vai se encaixar. Não vai funcionar tanto faz. Van Kim disse preocupado, mas esta é a questão dos discípulos. Se continuar assim, haverá uma grande batalha. O líder da seita não se preocupou e respondeu a Van Kim: vamos confiar nas crianças pela primeira verdadeiramente vez. O comportamento de um ancião indiferente. O líder da seita acredita fortemente em Bastian, como uma pessoa afirmando que Bastiano saberá como controlar suas emoções pessoais. Coisas não atrasadas dizem o que ele quiser. Mas Bastian é sempre uma criança atenciosa. Porque é só que seu orgulho foi ferido. Kyu deixou de repente com raiva. Não é como se ele fosse a criança quem danificou a relação entre irmãos e irmãs. Só por causa dessas coisas. Mas a pessoa que fez o tio Van Kim se preocupar não era Bastian, mas o menino destemido Chamyong. Em sua mente, ele secretamente pensou que, embora ele tenha cometido muitos erros, ele nunca tinha visto o líder da seita diretamente instruir Chamayang em seus olhos. Chamayang era apenas um cachorrinho adorável, que trouxe bênçãos apenas para flores pintadas. O líder da seita também acrescentou que saberia como curar. E seu tio, Van Kim, não teve escolha a não ser concordar com o líder da seita. De volta à onde cena, os discípulos da terceira geração estão praticando devido à alta intensidade do treinamento. E as complexas técnicas de treinamento, todos os discípulos estão exaustos, deitado e descansando em todo o campo de treinamento. Chamayang está tentando incentivar todos a praticarem juntos, para não desanimar. Só praticando um dia se tornará talentoso. Somente quando as pessoas são diligentes e trabalham duro, eles podem se tornar mais fortes. Não deixe a mesquita se agarrar a você. Esta é realmente a filosofia de uma pessoa trabalhadora. Os irmãos estavam descansando durante a prática, quando 3 discípulos de segunda geração veio inspecionar a prática, criando condições para que outros o alcancem. Os irmãos praticando juntos só podiam sentar com raiva. Descanse e murmure este pirralho. Nunca teve musgo em seu corpo. Seu rosto mostrava claramente o cansaço do treinamento. Demais. Assim que ele entrou no campo de treinamento,
Bach 2 Júnior disse em voz alta que me deu permissão para deitar e descansar durante a prática. Eu só pretendia entrar